vamos falar de relatos míticos. Você faz uma leitura de que os relatos míticos, não estou falando estritamente na Bíblia, os relatos míticos foram construções que partiram do topo da pirâmide social para a manipulação das bases da pirâmide social. Queria que você comentasse um pouco essa questão. Eu não me recordo de eu ter generalizado para todos os mitos. Até onde eu posso controlar minha memória e meus escritos, os mitos bíblicos. Eu não posso falar dos mitos egípcios, dos gregos, porque eu não sou especialista neles. Nos mitos bíblicos, não tenho nenhuma dúvida. Essa percepção de que o mito é o espírito do povo, esquece isso. Eventualmente, os camponeses tinham seus mitos, mas os mitos bíblicos, criação, por exemplo, é o mito da coroa. O tema criação na Bíblia hebraica é um mito da coroa. E não aí, nesse caso, minha tese de doutorado não é só de Judá. Criação é tema da coroa no Egito, na Babilônia, na Assíria, na Grécia, em Israel, em Judá, em todo o crescente fértil. A população está se lixando para a criação. Não é um tema popular. É um tema da coroa, cujo objetivo é a legitimação do poder do rei. Por exemplo, em Gênesis 1, que é alegoricamente lido como uma referência à humanidade, e não a Elohim cria o Adão e entrega ao Adão o domínio da criação. Ora, Deodato, um texto de 2.500 anos atrás vai dizer que Deus entregou aos judeus, porque a humanidade é tonteria demais, né? No máximo, a gente poderia dizer que Deus criou os judeus, já que é um texto de judeu para judeus. Então, Adão ali representa os judeus. Mas alguém, em sã consciência, acha que alguém há 2.500 anos atrás vai escrever que o domínio da criação foi entregue aos judeus como um todo? Isso não existe. Há 500 anos atrás, Lutero disse para os camponeses, Deus criou dois tipos de gente, um para mandar, um para obedecer. A boa notícia é que quem manda está aí, e a má notícia é que vocês têm que obedecer. Aí não obedeceram, morreu 100 mil. Então, não, ali o Adão é o rei que recebe o domínio da criação. Ou seja, o tema criação é um tema instrumentalizado pela classe dominante monárquica para legitimar o seu papel dentro da estrutura social. Você vai para o texto do dilúvio. De novo, a classe sacerdotal usou o texto do dilúvio para reler a sua ida para a Babilônia. Jerusalém foi destruída, eles leram a Jerusalém destruída como as águas do dilúvio varrendo os imundos. E Noé, que é levado para a Babilônia, para Ararat, é a classe sacerdotal que foi preservada, porque era justa e pura na Babilônia. Tudo isso é mito instrumentalizado de cima para baixo no controle popular. Lá no meu canal, inclusive, eu já fiz, nos últimos 3 domingos, 3 lives fazendo uma exegese detalhada de Isaías 4, de 2 a 6. Domingo agora, eu faço mais um vídeo, talvez seja o último da série. É um texto escrito por um representante dos camponeses, talvez uma profetisa, provavelmente uma profetisa, destruindo todos os mitos do Templo de Jerusalém. Todos. Inclusive o mito da glória de Yahvé. A glória de Yahvé é a personificação de Yahvé no templo. O texto vai dizer, não, a glória de Yahvé é o camponês trabalhando na agricultura, protegido debaixo da tenda. Isso é a glória de Yahvé. Aí ele destrói a noção de rebento de Yahvé, de santo, de resto de Israel. Destrói. Não, rebento de Yahvé não é o sacerdote. Rebento de Yahvé é o produto da terra. Santo é todo mundo que está vivo. Destrói. Por quê? Porque a primeira geração que sofre a intervenção do mito sabe que o camarada está fazendo uma violência. Só que esses mitos não eram instrumentalizados como é instrumentalizado na igreja hoje, em que o gado já está amansado. Você vinha com violência, então você quebra o espírito das pessoas com violência, como Lutero fez, e os príncipes alemães, e o pessoal depois que se curva, aí você entra com a mitologia. A mitologia só funciona depois que você já quebrou as pernas das pessoas. Por exemplo, um bom exemplo é quando
no período de Esdras e Neemias, os judeus que vieram da Babilônia, por alguma razão, desenvolveram xenofobia contra os moabitas e determinaram que quem fosse casado com moabita tinha que jogar a mulher fora. E aí, muita gente joga e teve um cara lá que não vou jogar, não. Ah, não vai, não? Aí o texto bíblico, cheio de orgulho, diz que foi lá e socou a cara do sujeito, espancou ele, e aí jogou a mulher dele e o filho fora. Está lá para todo mundo ler. A gente não lê porque não quer. E quando lê, finge que não está vendo. Primeiro, você usa a violência. Aí, com a violência, você quebra os mais renitentes. O pessoal que fica vivo já, opa, os caras vão espancar. Aí, os próprios camponeses, com medo da violência contra os seus filhos, os próprios pais ensinarão aos filhos o mito do Templo de Jerusalém, com medo de que o filho seja flagrado falando alguma coisa que o templo não goste e o filho sofra violência. Então, o Templo de Jerusalém usava a própria população para inculcar, e estas palavras que hoje te ordeno, as inculcarás ao teu filho. Andando, assentado, onde você estiver, enfia isso na cabeça do teu filho. Por exemplo, eu vou encerrar a resposta aqui. Um dos melhores livros que eu recomendaria para ler sobre mito é A Invenção da Mitologia, do Marcel Detienne, um historiador francês por quem eu tenho verdadeira paixão. Lá tem um capítulo que, para mim, é um dos 5 melhores capítulos que eu li na minha vida. Chama A Cidade Protegida pelos seus... Não, defendida pelos seus mitólogos. O Marcel Detienne lê A República de Platão e As Leis de Platão. E mostra como Platão ensinou a controlar uma pessoa usando mito. Projeto político explícito. Eu poderia, inclusive, ter respondido a você, nesse campo eu sou igual ao Platão. Mito é instrumento da classe dominante. Mas aí, no final, porque Platão usa Sócrates, né? Aí Sócrates acaba de fazer a exposição, como que o governador da Cidade Bela vai fazer as pessoas fazerem o que ele quer, porque é só transformar o que ele quer em mito, transforma os mitos em canções e bota as pessoas para cantar até morrer. E aí vai introjetar aquilo, é lavagem cerebral na veia. Aí um dos ouvintes pergunta a Sócrates, mas Sócrates, essas pessoas vão acreditar nesses mitos? Olha a resposta genial de Sócrates, que é de Platão. Esses homens que aí estão, não. Porque eles sabem. Esses vai pela violência, mas os homens que virão, certamente. Então, como que esses processos são feitos? O mito só entra depois que a carne foi amaciada. Primeiro você amacia a carne. Os príncipes precisaram matar todos os camponeses? Não. Mata 100 mil. Os que ficarem vivos entenderão o recado. E nunca mais vão botar as manguinhas de fora. Então, na Bíblia, não tenho a menor dúvida. Os mitos são instrumento, e aí eu não estou generalizando para dizer que o mito é. Você tem que estudar caso a caso. Os mitos bíblicos são instrumento da classe dominante para controle programático despudorado da população. Como até hoje. No cristianismo não vejo que seja diferente. Não conheço nenhuma igreja que usa mito do povo. É sempre mito de cima para baixo. Oswaldo,